Esses dias eu li dois livros que são totalmente diferentes entre suas histórias, mas que os dois carregam sentimentos parecidos. E os dois livros estão disponíveis lá no Kindle Unlimited. Oi, gente, aqui é a Sam, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre duas leituras que eu fiz, que agora no mês de junho, que, nossa, foram leituras muito boas. Os dois livros estão disponíveis lá no Kindle Unlimited, caso alguém tenha interesse em ler, né? Eu vou deixar também o link dele separado aqui embaixo. O primeiro livro é O Sofrimento do Jovem Werther, que é um clássico da literatura alemã. E ele fala sobre o sofrimento de um amor não correspondido do jovem Werther, né? Como o próprio título diz, com uma moça chamada Charlotte. Werther é um jovem que ele se muda para uma aldeia lá no interior e ele começa a se envolver com o dia a dia daquela aldeia, daquele vilarejo que ele tá morando agora. Ele não tem muito uma ocupação bem definida, sabe? Ele tá mais entre o rico, que a profissão dele é ser rico, que ele não faz ali muita coisa, não tem uma ocupação muito bem definida no seu dia a dia. E quando ele chega nesse lugar novo, quando ele chega nesse lugar do interior, ele começa a participar do dia a dia ali das pessoas, a conhecer famílias, a ocupar seu tempo lendo Homero. Ele fala muito, né, que ele tá lendo Homero durante ali a história. E a gente vai acompanhar todo o livro de forma através de cartas que o Werther tá trocando com seu amigo. Então esse é um romance epistolar que a gente vai acompanhando toda essa história. Tem um dado momento que o Werther é convidado para uma festa, ele vai acompanhar uma moça a essa festa. Só que antes de chegarem no lugar da festa, eles precisam passar na casa de uma outra mulher, que o nome é Charlotte, mas na história a gente é apresentado por ela a maior parte do tempo como Lotte, para buscar essa amiga da menina que ele estava acompanhando, para eles irem para uma festa. O Werther já é avisado logo na carruagem para ele ter cuidado e não se apaixonar pela Lotte, porque ela já tem um noivo, ela já tem um compromisso ali firmado, né, com outra pessoa. Mas ele não consegue resistir, então a partir do momento que ele já vê a Lotte ali chegando na carruagem para ir pra festa, é como se uma luz descesse do céu e ficasse, sabe? Ele já sente uma atração muito forte ali por ela. Então eles vão até a festa, eles vão se conhecendo, já conversando na carruagem. E quando chega lá na festa, ele não é o par dela, ele é o par da primeira moça, né? E tem um dado momento que ele começa a dançar com ela porque nem a acompanhante dele, nem o acompanhante dela estavam disponíveis ali. Então eles começam a dançar e juntos e trocar coisas, né? E vão conversando ali. E aí ele já começa a botar na cabeça dele que ele tá loucamente apaixonado por ela, que ela também gosta dele e que o sentimento é muito forte, isso e aquilo. Só que a Ot já tinha um noivo que não estava presente nessa festa, mas que em algum dado momento ele ia chegar. Então, depois que volta dessa festa, ele não tira ela da cabeça, ele continua escrevendo pro seu amigo, falando o quão extasiado ele ficou com aquela moça, com aquela descoberta que ele fez de um novo sentimento e que tudo aquilo já chegou para mudar o dia a dia dele, várias coisas. Só que como a Lotte ela tem um noivo, em algum momento esse noivo dela vai chegar. E aí ele também passa a fazer parte do dia a dia do Werther. No entanto, o Werther não consegue odiar o noivo da Lotte, porque ele também é um cara legal. O Albert, que é o noivo da Lotte, é um cara legal, que também se torna, de certa forma, amigo do Werther. Então ele fica ali transitando entre a casa dela, que ele também gosta do pai dela, ele também gosta dos irmãos dela, e na relação ali, um pouco no meio da relação do Albert com a Lotte, né? Todo um drama ali amoroso. E a gente vai acompanhar o que ele tá sentindo sobre tudo isso. Eu acho que o Werther é um personagem. Gente, tem horas que eu dizia, nossa, que cara dramático. Ele é extremamente dramático, tem uma carga dramática muito grande no livro. Ele é o tipo de cara que ele chora, ele deixa claro que ele chora por causa dos sentimentos dele, por causa das situações que ele tá ali vivendo. Então a gente vai a todo momento vendo no que está se transformando essa relação dele, esse amor dele pela Lotte. Ela ama ele, mas ela não ama ele como ele esperava. Não é um amor romântico, apaixonado, arrebatador,
como tá sendo com ele. Ela ama ele como se ele fosse um amigo, como se ele fosse um irmão, sabe? Um amigo ali próximo da família. E a gente vai acompanhando todo esse sofrimento dele ao longo dos... o livro se passa num período de 1 ano e alguns meses, sabe? Então a gente vai acompanhando o tempo inteiro o sentimento dele muito forte e saber como lidar ou não saber como lidar com tudo isso que ele sente pela Lotte. Esse livro foi publicado em 1774, lá na Alemanha. E apesar de ter toda essa questão dos sentimentos dele pela Lotte, a gente também vai vendo os sentimentos do Werther em relação a outras coisas ali da convenções sociais daquela época. O livro está dividido em 2 livros, basicamente. No primeiro livro tem todo esse amor arrebatador dele. E no início do segundo livro, ele tenta se afastar da Lotte um pouco, porque ele percebe o quão exagerado tá aquele sentimento e ele tenta se afastar dela um pouco e vai procurar um trabalho, vai procurar uma ocupação em outro lugar. Só que quando chegar lá, ele também não consegue se adaptar de certa forma às exigências, às convenções sociais ali da época que ele estava envolvido. E nisso também ele descarrega muito dos seus sentimentos. E a gente fica assim, caramba, ele realmente... A gente pensa, o que dá a entender é que ele é um homem muito sensível em relação a todas as coisas que rodeiam ele. Seja o Homero que ele tá lendo, seja a paisagem, seja os pássaros, seja crianças brincando, sabe? Mas O Sofrimento de Jovem Werther foi um livro, assim, muito bom. É um livro um pouco triste, ele não é um livro feliz, um livro descontraído. Não, ele tem aquela carga sentimental, emocional, muito, muito, muito grande. Eu não quero falar mais para não dar spoiler do livro, apesar de ser um livro publicado em 1700, que todo mundo já deve ter visto adaptações sobre esse livro, já deve ter visto peças, saber do final, mas que para quem não conhece, assim como eu, fica aqui a indicação. Inclusive ele foi uma indicação também que eu vi aqui no YouTube, num vídeo, eu vou deixar o print do canal, que eu vi aqui, até o canal que tá começando agora, mas que eu gostei bastante dessa indicação e eu já peguei ali pra ler no mesmo dia que eu vi. Nossa, vou pegar e vou ler, e comecei a ler no mesmo dia. E o segundo livro é um livro, um romance nacional, que é o Ensaio de Despedida, que eu também peguei ele por indicação aqui no YouTube, que foi no canal do Palavras Radioativas da Renieri. Ela falou sobre esse livro, ou se eu não me engano, a primeira vez que eu vi ela falando, foi num vídeo de... eu acho que foi na tag de 50%, ou num de livros lidos no mês. Aí eu fiquei, caramba, eu já vi esse livro quando eu tava, né, olhando na Amazon. Aí eu fiquei, parece ser legal. Gostei da capa dele. Aí eu disse, tá, vou pegar pra ler. Aí eu também peguei e li ele todo de uma vez. E foi uma leitura também muito boa. E por ser uma leitura nacional, assim, eu achei que a gente consegue ter uma proximidade um pouco maior com a história ali dos personagens. E em Ensaio de Despedida a gente vai acompanhar a Cristina. E a Cristina tem no seu coração ali um desejo, um anseio de liberdade, de se ver livre das obrigações e das amarras que ela tem ali com a vida dela. A Cristina é uma mulher dos seus 40 e poucos anos. E o livro é feito por cartas e posteriormente a gente vai acompanhando eles em diário. O que são essas cartas desse diário? A Cristina, ela quer abandonar sua família, ela quer ir embora, quer desistir de tudo que tá ali na vida dela, que ela se sente extremamente sufocada, mas ela não sabe como fazer isso e como falar para a família. Então ela escreve cartas à sua filha já tem 18 anos. Ela começa a escrever cartas para sua filha de despedida. Então são os ensaios de despedida dela. Ela começa a escrever e diz, olha, eu tô indo embora por causa disso, eu espero que você me entenda, que você não me odeie. E ela começa a falar para a filha dela o que levou ela a tomar essa decisão. Só que tem uma coisa, a Cristina ela nunca consegue de fato ir embora. Cada nova carta que ela escreve tem um salto de tempo, seja de meses, seja de anos, e a gente vai vendo o que esses sentimentos na Cristina vai se tornando. Começam por cartas, mas depois vira uma espécie de diário da Cristina, que são seus ensaios de despedidas, onde ela, a todo momento, a gente vai acompanhando o que levou a personagem a tomar essa decisão e o porquê ela querendo tanto ir embora, ela ainda assim não vai. Sabe? Seja porque a filha dela tá doente, seja porque aconteceu alguma coisa com o marido dela,
que faz com que ela, de certa forma, ainda assim fique presa ali àquela casa, fique presa ali àquela vida que ela não sabe muito bem administrar, porque ela foi educada pra pensar que o casamento nunca deve acabar, que uma mulher deve se doar totalmente aos sonhos do marido, aos sonhos dos filhos, e ela não tem os seus sonhos próprios, e ela não tem as suas próprias ambições, os seus próprios anseios. E a Cristina se vê presa ali, ensaiando ir embora, sonhando com a liberdade, sonhando com fazer coisas sem sentir que ela tá fazendo todas aquelas coisas por obrigação. Diferente do primeiro livro, que o jovem Werther ele se lança a todos os seus sentimentos e ele chora e ele extravasa, ele bota aqueles sentimentos dele pra fora. A personagem Cristina, ela guarda todos esses sentimentos pra si. Ela não consegue conversar com outra pessoa, ela não consegue extravasar e ela vai guardando tudo isso pra si e isso vai soterrando ela de certa forma. Então a gente sempre fica ali naquela expectativa de qual vai ser o momento que a Cristina vai conseguir e a Cristina vai encontrar essa liberdade que ela tanto quer. Então essas duas leituras, elas são bem diferentes entre si, mas o formato delas, né, de ser um livro constituído por cartas, diários, anotações que os personagens vão fazendo ali sobre os seus sentimentos, sobre sua vida, me fizeram querer gravar esse vídeo botando essas duas indicações aqui pra vocês. E eu espero que vocês, né, tenham vontade também de ler esse livro, que o que eu falei aqui, vocês sintam um anseio de ler, de conhecer esses dois personagens, que carregam muito o sentimento em si, apesar de serem sentimentos diferentes e deles lidarem com esses sentimentos de formas totalmente diferentes. Mas é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu acho que foi um vídeo um pouco rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses dois livros, comenta aqui embaixo. Ou se vocês acham que já leram outros livros que parecem com esses e querem deixar aqui de indicação, quem sabe eu, né? Eu já também posso já ter lido, ou que a premissa desses livros chame minha atenção e eu leia e traga aqui pra vocês também. Comenta aqui embaixo, tá, gente? E se você é novo, se você é nova e ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like pra não perder nenhum vídeo, já ativa o sininho de notificação. E me segue lá no Instagram. Eu voltei a postar no Instagram, mas eu ainda não sei muito bem como eu tô lidando com isso. Mas daqui a pouco eu vou, né, vendo como eu vou me encaixando aí nessa nova mundo da internet. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau!